Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, depois de algumas semanas sem voz, um pouco gripado. Não algumas semanas, né? Uma semana. Então estava com muita expectativa para gravar, para estar compartilhando com vocês o que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos dias. E enquanto eu estava lendo esse salmo, quando eu comecei, né, pensando em gravar hoje, eu pensei assim, nossa, já falhei no processo, né? Seriam 150 dias, mas eu já não gravei há alguns dias, não posto há alguns dias. E será que eu começo de novo? E fiquei com a sensação de ter falhado, né? Mas quando eu comecei lendo o Salmo de número 20, eu entendi claramente a direção do Senhor e o porquê eu tô lendo ele no dia de hoje. E algumas perguntas vieram à minha cabeça, e a primeira coisa que me veio é sobre o que as pessoas que estão ao seu redor estão orando a respeito de você no dia da sua angústia. Ou quando você está passando por uma angústia, como que as pessoas ao seu redor agem? Como elas intercedem? Elas intercedem por você? A forma como elas te enxergam passam por uma mutação, né? Você deixa de ser aquela pessoa que ela te conhecia antes e agora você passa a ser uma nova pessoa, ou o seu discurso perde o crédito, a sua palavra, né, perde o crédito porque você está passando por um momento de angústia, por um momento de aflição, seja ansiedade, seja depressão, e o que se passa na sua cabeça, né? Quando você está em um momento de angústia, quando você está passando por uma depressão, por uma ansiedade ou por uma instabilidade financeira, o fato de você estar passando por uma instabilidade financeira significa que você é desorganizado? Significa que você não administrou bem as suas finanças e não pode ajudar outra pessoa a ajudar com as finanças dela? O fato de você tirar uma média ruim no semestre significa que você é ruim? Por exemplo, eu tenho um amigo que eu tirei uma nota 9 em harmonia e ele tirou uma nota 7. Sendo que ele é muito melhor em harmonia do que eu e ele me ajuda muito com a harmonia. Então, o fato de ele ter tirado aquele 7 e eu ter tirado um 9 não significa que eu sou melhor que ele naquela matéria, né? E não é à toa que eu estava indo consultá-lo, né, a respeito de algumas questões harmônicas da música, e ele estava me ajudando muito bem, mas por algum motivo ele tirou um 7, eu tirei perdão. Por algum motivo eu tirei um 7 e eu tirei um 9. Então, como eu falei, eu ainda não estou muito bem da minha gripe. Não sei. Bom, isso não vai cortar no vídeo, mas eu não posso ficar com os pés no chão. Então, esses últimos dias, esse final de semana, para ser mais específico, né? Chega mais para trás. Isso. Eu pensei bastante a respeito disso. Eu pensei bastante a respeito disso, né? Sobre como as pessoas olham pra gente quando nós estamos em uma fase ruim. Gente, esse vídeo está muito aleatório, porque é tapete, minha garrafa de água que começa a fazer barulho. Mas calma, vai dar certo. E esse vídeo precisa ser assim. Voltei. Então eu tava pensando muito a respeito disso, de quantas vezes o nosso discurso ou aquilo que... quantas vezes nós deixamos de ser alguém confiáveis porque estamos emocionalmente instáveis, porque estamos financeiramente desorganizados ou não estamos bem financeiramente, quando nós não estamos espiritualmente com aquele fervor que as pessoas olham, né, e vejam, nossa, olha como ele é fervoroso na fé. E
e quando nós enxergamos o outro, né, que seria a outra parte, né, quando alguém que eu tenho como referência cai, quando alguém que eu tenho como referência está fraco ou está fraca, quando alguém que eu tenho como referência toma uma atitude que não deveria ter tomado, como eu enxergo? Como os meus olhos veem? Então o Senhor, essa manhã, Ele me acordou e enquanto eu estava lendo, eu pensei bastante a respeito disso. Como eu intercedo por aquela pessoa que eu tenho como referência quando ela não usa os próprios conselhos que ela me dá para a vida dela, para a vida dele. Como eu vejo, como eu enxergo aquela pessoa que eu acho que poderia estar em um lugar, assim, profissionalmente melhor, financeiramente melhor, espiritualmente melhor, emocionalmente melhor, como eu reajo. E quais são as implicações disso, né? Porque se a gente se relaciona com as pessoas e nós a admiramos apenas quando elas acertam, nós acabamos tornando aquela pessoa alguém que nós só vamos estar próximo por questões utilitárias. Quando aquela pessoa está bem, então eu acredito nela, eu confio nela. Você imagina alguém que está triste falar para você estar feliz. Alguém que está triste falar para você se alegrar. E muitas das vezes a gente olha assim, nossa, fulano tá triste, tá vivendo por isso e tá falando para eu me alegrar. Eu já fiz muito isso. Quando na verdade o nosso olhar deveria, caramba, fulano tá passando por tal situação, tá passando por tais crises e ainda assim pede para eu me alegrar. Então hoje eu enxergo mais assim, né? E isso tem sido algo muito valioso e muito precioso para mim. Às vezes a pessoa está doente, né? Então esse final de semana eu fui muito servido por alguém que estava muito doente, com muitas dores. E hoje pela manhã, enquanto eu lia esse salmo, eu lembrei de muitas coisas que aconteceram nesse final de semana. E uma das coisas foi essa, né? Que a pessoa preparou a vitória, né? Preparou coisa para eu comer, arrumou cama, cozinhou para todo mundo, tratou todo mundo bem, sempre muito alegre, sempre muito disposta e morrendo de dor. Morrendo de dor. Então isso é algo que é admirável, né? E a gente, quando enxerga com esse olhar, é algo que nos transforma, sabe? A forma como o outro reage às situações da vida é algo que nos transforma, a forma como nós olhamos também é algo que nos transforma. E às vezes aquela pessoa, agora mudando um pouco de exemplo, né? Às vezes você nota que aquela pessoa não está bem e muitas das vezes o que vai levar aquela pessoa a ficar bem serão as palavras de afirmação que você tem, que você pode liberar sobre a vida daquela pessoa. Então, se você percebe que a sua mãe, que o seu pai, eles não estão bem, comece lembrando para eles quão maravilhosos eles são como pais. Às vezes vocês acabaram de brigar e eu acredito que a gente cresce exatamente nesse momento. Quando você acabou de discutir com o seu pai, com sua mãe, ou com o seu esposo, ou com a sua esposa, ou acabou de repreender seu filho, e você começa afirmando ele, sabe? Dizendo que seu filho, olha, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, Deus é com você, Deus ele te ama, você é amado, independente de tudo isso que aconteceu, o amor que eu sinto por você é muito maior do que essas circunstâncias. Você é alguém alegre e começar lembrando o Senhor. Essa manhã eu acordei com esse versículo, né? Trazer à memória aquilo que me traz esperança. E eu preciso trazer à memória o que me traz esperança, né? Nesse momento de angústia, nesse momento de tristeza. Então lembra como foi aquele dia, lembra como foi aquele momento, lembra quando você saiu com seus pais, lembra quando as palavras que foram ditas, as palavras que já foram ditas, né, sobre você, para você, o que aquela pessoa sente por você, o que aquela pessoa já verbalizou. Então acho que quando você está em um lugar de angústia, você precisa lembrar dessas coisas.
E quando você percebe que o outro está angustiado, e às vezes nem é com você, ou às vezes é, mas às vezes não é com você. Acho que você precisa, de fato, e eu vou exercitar isso, é você direcionar aquela pessoa a palavras positivas. Acontece que a gente vive em um mundo onde as palavras não parecem não valer tanto, ou a gente guarda demais e acaba não falando, e as coisas não ditas são coisas que não existem. As coisas passam a existir a partir do momento que elas são ditas. E você pode repetir o quanto você ama aquela pessoa. Porque às vezes tudo que aquela pessoa precisa é um abraço e ser lembrado. E o Senhor faz muito isso comigo. O Senhor está sempre me lembrando de quem eu sou, do lugar que eu estou, do quanto Ele me ama, onde eu estou nele, onde Ele está em mim. Então hoje, eu ainda perdão, eu ainda nem li o Salmo, mas o Senhor tem me direcionado muito isso, e me direcionou muito enquanto eu estava lendo esse Salmo. Porque esse Salmo é um Salmo qual toda a congregação, todo o povo orava quando Davi ia para a guerra. Então Davi ficava diante do povo com seu exército, e ali o exército, você tinha homens fortes, homens um pouco mais fracos, você tinha jovens, você tinha pessoas mais velhas, você tinha uma pessoa que tinha acabado de entrar para o exército, você tinha um rei, você tinha filhos, você tinha tios, você tinha muitas pessoas queridas ali. Então, ir para a guerra é uma coisa angustiante, porque você não sabe se você vai voltar, talvez seja a última vez que você está vendo aquelas pessoas ali, e a gente precisa ser realista a esse ponto. E eles se colocavam diante do povo em uma posição de vulnerabilidade mesmo indo para a guerra. E aquelas pessoas, sabendo que muitas das vezes o povo de Deus enfrentava exércitos muito mais fortes, muito mais numerosos. E ainda assim eles acreditavam, eles tinham fé, eles confiavam no Senhor, que olha, esse exército, eles têm carros, eles têm cavalos, mas nós temos o Senhor, sabe? O meu esposo não está no melhor exército do mundo, mas nós temos o Senhor. Não é o exército mais numeroso, mas nós temos o Senhor. Então hoje, acho que resumindo a primeira parte desse vídeo, é isso. Quando alguém que estiver ao seu redor estiver angustiado, não mude a forma como você enxerga essa pessoa, mas muito pelo contrário, comece afirmando, comece liberando palavras. Não estou dizendo para você ausentar, talvez a pessoa te feriu, fale para essa pessoa que ela te feriu, fale para essa pessoa tudo que está te trazendo angústia, tudo que está te chateando. Você que feriu, sinta isso, não haja com indiferença, mas você que foi ferido, libere palavras de bênção. Lembre a si mesmo e lembre aquela pessoa o porquê vocês estão juntos, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. E você que talvez foi ferido e não escutou algo que você esperava ter escutado, mesmo diante de tantas coisas, não se prenda aos apontamentos que você precisa melhorar, sim, que você precisa alcançar, acessar outros lugares, mas se lembre das coisas boas também que você já fez, mesmo que não tenham sido ditas. Não seja uma vítima, né? Não seja refém das situações, né? Então, se lembre das coisas boas que aquela pessoa já falou com você, se lembre dos momentos que você já passou com sua mãe, com seus pais, com seus irmãos, no trabalho. Se lembre das conquistas, porque em meio à angústia é fácil a gente se esquecer das coisas ou a gente não dizer. E eu acredito que o melhor momento para dizer o quanto a gente admira, o quanto a gente gosta de alguém, o quanto a gente espera que aquela pessoa fique bem, são nesses momentos que parecem não ser. Então Davi está diante do povo, o exército está diante do povo, e o povo ora assim, ó: o Senhor te ouça no dia da angústia. Então o dia da angústia ele vai vir, ele é inevitável. E o povo está orando, olha, que o Senhor te ouça. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do seu santuário te envie socorro e te sustente desde Sião.
Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os seus sacrifícios. Então, muitas das vezes, a gente esquece do que o outro fez por nós. Ou às vezes a gente não esquece, mas a gente não fala, né? Então, por isso que eu preciso falar, né, de tudo que a Vitória fez esse final de semana, que foi algo maravilhoso, mesmo doente. Então, a gente precisa se lembrar das nossas ofertas e de todas as vezes que o Senhor aceitou, né, dos sacrifícios que fizemos pelo outro e como o outro se alegrou com a gente. Às vezes o outro está triste, ou está instável, ou perdeu a confiança. Às vezes quando a gente está com alguém que a gente acredita tanto e essa pessoa falha, a gente acaba perdendo a confiança. Então, isso me faz pensar se a gente realmente confia. Porque por que a gente perde a confiança no outro com tanta facilidade? E tem duas questões, né? Ou a gente perde com tanta facilidade, ou a gente nunca confiou, ou a gente não passou por coisas o suficiente que tornam a confiança sólida, firme. Então é claro que a gente confia no Senhor, mas a gente precisa confiar nas pessoas também. E essas coisas, essas práticas vai fazer com que a gente alcance esse lugar. E o povo, a oração segue, né? Conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os seus planos. Nós nos alegramos na tua salvação e em nome do nosso Deus hastearemos bandeiras, ou seja, venceremos. E tem um outro capítulo aqui, né, versículo, conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os seus planos. E eu tenho uma pergunta para você: e se todos os seus planos, todos os seus sonhos se tornarem realidade? Talvez você já esteja vivendo a realização de um sonho. Ontem eu estava orando a respeito disso. E às vezes você já está vivendo a realização de um sonho, mas talvez você não esteja tão alegre e satisfeito. Mas se você olhar para anos atrás, você orava para viver coisas que você vive hoje. Então eu lembro que há anos atrás eu orava assim: Senhor, eu quero tanto fazer uma faculdade. E eu falava: não importa de quê, não importa o quê, mas eu queria muito fazer uma faculdade, eu queria muito ter amigos de faculdade e formatura. Eu não tive formatura do ensino médio, mas eu queria muito ter essa coisa da formatura, poder ter colegas. Nossa, eu estudei no ano de não sei quem. Nossa, eu estudei com fulano. E às vezes eu tô na faculdade e o Portugal fala assim: aí, Denis, daqui a alguns anos vai ser a gente aí. Denis Carvalho? Ah, eu estudei com o Denis Carvalho. Portugal? Ah, eu estudei com Portugal. Trabalhamos junto na monitoria da faculdade e tudo mais. Ele sempre fala isso. E é o que eu fico muito feliz. Então eu não fico chateado quando eu tenho muita coisa para estudar. Não fico chateado quando eu não tô com tempo para nada. Porque eu estou de fato vivendo um sonho, eu estou vivendo algo que o Senhor realizou. E eu lembro que uma tia minha, no meu primeiro dia de faculdade, falou assim: meu amigo, cuidado com o que você sonha, porque às vezes o Senhor realiza. E o Senhor realmente realiza. E se você casar com essa pessoa que você está pedindo ao Senhor, e se você entrar no emprego que você está pedindo ao Senhor, se você for morar no país que você está pedindo ao Senhor, se você pastorear a igreja que você está querendo pastorear, na cidade que você quer pastorear, e se os seus sonhos, e se os seus planos realmente acontecerem, se Deus realizar todos os desejos do seu coração. Por isso que é importante a gente ter um coração puro, onde não tem raiz de amargura, onde não tem depreciação, onde não tem rancor, onde tenha humildade. E ele fala aqui: nós nos alegramos na tua salvação e nós hastearemos. Você vai vencer. Nós venceremos e hastearemos uma bandeira em nome do nosso Deus. Não importa a área da sua vida que esteja te trazendo angústia, você vai vencer. Nós venceremos. Não importa se aconteceu há 20 anos atrás, se aconteceu ontem à noite.
você vai vencer. Você vai ser uma boa mãe, você terá muitos filhos, seus filhos serão uma bênção, seus filhos irão te amar, você será uma boa sogra, você será uma boa avó, uma boa bisavó, você será excelente na sua profissão, você será excelente no cuidar da sua casa. O Senhor, Ele vai realizar os desejos do seu coração e sem medo, você vai viver a plenitude de tudo isso. Você vai ser um bom pai, você é um bom filho. Você é um bom filho, você é um bom namorado, você é um bom noivo, você é um cara trabalhador, estudioso. E se você não é essas coisas que eu estou falando para você, se torne. Se torne. Você vai ser um provedor emocional para sua esposa, um provedor financeiro, provedor espiritual. Você vai ser um provedor sexual, você vai trazer prazer para sua esposa, você vai trazer alegria para sua esposa, você vai ser um bom pai. Eu lembro que ano passado eu recebi uma mensagem de um amigo falando: cara, você encontrou o amor de Deus, você vê Deus em muitas coisas, você vê o amor de Deus e Deus manda te dizer que você vai ser um bom pai, você vai ser um bom esposo, que essas coisas vão acontecer, vão se realizar na sua vida. Você é uma pessoa boa, você não é um peso, você não é uma pessoa ruim. E o Senhor, Ele vai te transformando dia após dia e você vai alcançar esses lugares. Talvez ninguém nunca tenha dito essas coisas para você. Talvez você nunca tenha nem pensado nessas coisas, mas você precisa dizer isso para você, mesmo que diariamente. Talvez as pessoas acham isso sobre você, mas não falam. Então fale para você mesmo, não culpe as pessoas por não ter dito. Fale. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um jovem de Deus, você é um bom filho, seu pai te ama, sua mãe te ama. Talvez seus pais sejam divorciados, não importa, os seus pais te amam. Você é alguém amado e você vai amar as pessoas. Amém? E versículo 6: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Então talvez você não tenha a estrutura emocional, psicológica, talvez a sua criação não permitiu, não te mostrou tanto amor, tanto afeto, tanto carinho. Talvez a sua família passou por muitas questões financeiras, problemas financeiros, e isso deixou a vida um pouco amarga. Talvez a sua família nunca passou por problemas financeiros e também tornou a vida um pouco indiferente com certas coisas, que às vezes as dificuldades aproximam as pessoas. Mas você não precisa passar pelas dificuldades que seus pais passaram, você não precisa passar pelas dificuldades que seus avós passaram. Você não precisa que a dificuldade te una, você não precisa que o dinheiro te afaste das pessoas ou te torne alguém diferente. Talvez você não tenha vivido as condições ideais para perceber quando você fere alguém ou quando você é ferido por alguém. Então eu estou falando de uma estrutura. Talvez você não tenha condições, mas o salmista diz: mas nós invocaremos o nome do nosso Senhor, o nome do nosso Deus. Então Deus, Ele vem, talvez esse cenário de guerra não seja algo interessante para você, não faça sentido para você, mas às vezes a sua guerra não é contra cavalos, não é contra uma outra nação, é contra você mesmo, é contra os seus pensamentos, é contra as coisas que você ouviu e coisas que você não ouviu. Às vezes a sua guerra é que você quer muito um abraço e não consegue verbalizar que precisa de um abraço. E isso já aconteceu muito comigo. E eu sempre falei: não gosto de abraço, não gosto de abraço. Mas muitas das vezes nesse não gosta de abraço que eu verbalizava, era um pedido de um abraço. E hoje, olha como é que são as coisas, né?
Hoje eu verbalizo mais que quero um abraço, só que hoje normalmente eu tô longe de todo mundo. Então ontem foi um dia que eu gostaria muito de um abraço, hoje é um dia que eu gostaria muito de um abraço. Mas agora eu tô longe de todo mundo que eu gostaria de receber um abraço. Eu lembro que uma vez eu tava em casa e falei assim, meu Deus, eu quero tanto um abraço. E fui embora, fui pra feira. Cara, eu cheguei na feira, eu fui comprar, acho que era graviola. Eu parei numa banca assim, fiquei olhando. E era graviola que o cara tava vendendo. Aí o cara, eu vou vender pra você aqui, é 8, mas eu vou fazer por 5. Eu falei, pô, 5 conto, então passa aqui no crédito. Passei o cartão e tudo mais. Aí, do nada, assim, eu já tava tomando, nem era pra eu beber aquilo. Era pra fazer em casa, mas eu queria muito experimentar. E o cara da banca virou pra mim e falou assim, eu posso te dar um abraço? Aí aquilo, sabe, como fica um branco na sua cabeça, um silêncio no meio do barulho. Aí eu lembro que eu não falei assim, eu fiz assim com a cabeça, ele foi lá e me abraçou, assim, eu comecei chorando. Gente, eu precisava muito de um abraço naquele dia. E como eu precisava ontem, preciso hoje, mas lembrar, tá vendo? A gente precisa lembrar que um dia... tô começando a dar dor de ouvido. Você precisa lembrar desses dias, desse momento, que talvez hoje eu não receba o abraço, mas eu lembro de um dia muito específico, muito claro, onde o Senhor usou o cara da banca que vende graviola para me dar um abraço, então eu posso resgatar essa lembrança. E eu posso ter no meu coração a esperança que em algum momento, não foi ontem, talvez não seja hoje, talvez não seja essa semana e talvez não seja esse mês. Mas eu sei que em algum momento esse abraço vai chegar. Sabe? Então, eu tenho esperança, eu não me movo pela falta, mas eu me movo pela esperança. Eu vou andar cabisbaixo, nossa, queria tanto um abraço, queria tanto estar conversando com minha mãe, com a Vitória, com meus irmãos. Não, eu fico, nossa, em breve eu vou encontrar com pessoas e eu posso ser surpreendido a qualquer momento, porque isso já aconteceu. Eu me movo pela esperança, sabe? Que o Senhor vai prover emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Eu me movo pela esperança, eu não me movo por expectativa. Expectativas são coisas que se frustram, não se sustentam. O Senhor não manda a gente ter expectativa, o Senhor manda a gente ter esperança. Então a esperança é que o seu pai, ele vai falar para você todas as coisas que você gostaria de ter escutado quando você era criança. Esperança que você vai ser para o seu filho. Cara, talvez você tenha tido o melhor pai do mundo e às vezes você fica temeroso por achar que talvez você não seja tão bom quanto o seu pai. Mas o Senhor fala, se move em esperança. Se mova na esperança que você vai ser tão bom quanto o seu pai e que você vai revelar para o seu filho quem eu sou. Se mova em esperança. Se mova em esperança. As coisas vão acontecer. O Senhor, Ele está do alto céu, Ele está no seu trono para te salvar, para te resgatar. Sabe? E Ele diz assim, né? Uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Ó Senhor, dá livramento ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Então, tudo isso é um clamor do povo para o seu rei. E agora eu volto à primeira pergunta. Quando você sabe que alguém, o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, caiu em depressão, em ansiedade, ou teve um treco, sei lá, ou fez alguma coisa que você não esperava, que você julga ser alguma fraqueza, como você se move em oração? Como que os seus olhos têm esperança que aquela pessoa vai sair daquela situação, ou aquela situação acaba ofuscando como você enxerga aquela pessoa, ao ponto de pensar assim, nossa, como que fulano fica nessa situação? Nossa, como que fulano passa por isso? Nossa, como que
acontece tal coisa, como que fulano se deixa vencer por essas coisas ou por aquelas situações? Esse é o nosso pensamento. Nossa, não consigo entender o porquê que isso acontece com ciclano, com beltrano.